levando em conta que tudo que a gente faz para spin meio envolvem esses operadores, SX, SY, SZ, e como eu vou falar futuramente, a evolução temporal que a gente estuda para sistemas com spin meio, a hamiltoniana, normalmente é proporcional a uma dessas projeções de spin, é necessário que a gente saiba como é que essas bases se comunicam para que a gente consiga fazer mudanças de base. Então, levando em conta que a gente sempre usa a base, né, dos autovetores de SX como sendo a base convencionada, né, para ser a padrão desse sistema de spin meio, então o que a gente tem que fazer, o que é conveniente, é quanto valem os estados mais e menos na direção X e mais e menos na direção Y em termos dos operadores mais e menos na direção Z. Obviamente, se eu escrevo os X em termos do Z e o Y em termos do Z, de forma indireta, a gente também tem capacidade de escrever os estados em Y em termos dos estados em X. Não vai ser necessário, porque só com essas duas informações a gente já tem isso por completo. Mas, enfim, é conveniente que a gente saiba escrever exatamente essa comunicação das bases, até para a gente conseguir fazer, né, para eu poder fazer com vocês um exemplozinho a respeito de como é que as medições de spin em bases diferentes misturam nas outras bases. Né? Como é que você fazer medições, por exemplo, em SX, embaralho dos estados em SY, SZ e por aí vai. Então, o primeiro passo para isso, e que vai ser importante para todo o desenvolvimento, né, inclusive levando em conta que a hamiltoniana normalmente é proporcional a um desses caras, e que, como já tinha dito em aulas anteriores, a evolução temporal é sempre feita trivialmente nos autoestados, né, quando o estado está escrito nos autoestados hamiltoniano, é importante que a gente saiba exatamente fazer essa mudança de base. Então, é importante que a gente chegue e coloque aqui como é que esses caras se relacionam. Para a gente pegar essa relação, o que a gente tem que fazer é o quê? As definições dos mais e menos na direção x e y são em termos dos operadores SX e SY, são os autoestados desses caras. Então, para obter essas relações, o que a gente tem que fazer é diagonalizar tanto SX quanto SY, já que essa forma matricial está escrita em termos da base de SZ. Então, vamos começar aqui pelo SX. Né? Temos aqui que o nosso SX vai ser H barra sobre 2, 0, 1, 1, 0. Para eu diagonalizar esse cara, né, o que eu vou fazer? Eu vou diagonalizar somente o sigma_x, porque os autovetores de sigma_x vão ser iguais aos autovetores de SX, e os autovalores de SX vão ser exatamente os autovalores do sigma_x multiplicados por H barra sobre 2. Eu vou fazer a diagonalização apesar de não precisar. Isso porque o que interessa para a gente, de fato, nesse contexto, é escrever o mais e menos na direção x em termos da direção z. A gente só precisaria diagonalizar se a gente não soubesse quais são os autovalores. Porque a gente primeiro, né, enfim, no processo de diagonalização, a gente determina os autovalores para depois usar as equações, né, que definem autovalores e autovetores para determinar os autovetores, que são os autoestados, né, no caso mais na direção x e menos na direção x. E a gente já sabe, eu já comentei antes, que todas as matrizes de Pauli têm autovalores iguais a 1. Só que eu vou fazer esse processo, né, para que, enfim, para quem tem alguma dificuldade ainda, comece a pegar mais ou menos a mecânica da coisa, né, para que fique explícito aqui o desenrolado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o determinante, exatamente do sigma_x, subtraindo da diagonal principal, menos lambda. Então, menos lambda 1, 1, menos lambda. Determinante igual a zero vai nos passar o polinômio característico. Isso aqui vai nos dar lambda ao quadrado igual a 1, certo? Lambda ao quadrado menos 1 igual a zero. Por consequência, aqui a gente tem que lambda vai ser igual a mais ou menos 1, que não é surpresa para ninguém, o que nos leva ao resultado de que os autovalores de SX são mais ou menos H barra sobre 2, que são os autovalores de sigma_x vezes a constante que multiplica. Isso aqui, como eu disse também, não deve ser surpresa para ninguém, até porque, né, se em uma direção os autovalores são H barra sobre 2, mais e menos, em qualquer direção também tem que ser. Isso porque o sistema de coordenadas é arbitrário. É só você girar o seu sistema de coordenadas que todas as medições têm que ser condizentes. Então, agora que a gente sabe que o autovalor do sigma_x vai ser igual a mais ou menos 1, então a gente faz a equação de autovalor. Então, por definição, a gente tem que as definições dos mais e menos na direção x são o operador SX atuando em mais nos estados mais e menos, em x. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos H barra sobre 2 mais menos na direção x. Essa equação de autovalor induz uma equação de autovalor, obviamente, para o sigma_x. Então, aqui a gente vai ter sigma_x aplicado em mais e menos na direção x vai ser igual a mais ou menos 1, vezes o estado mais ou menos x.
Então, o que a gente vai fazer é, literalmente, fazer a equação de alto valor. Então, né, eu vou escrever, como a gente vai escrever isso em forma matricial, o meu mais na direção x, eu vou escrever ele como um vetor A, B, e o meu menos na direção x, eu vou escrever ele como um vetor CD, para a gente ver as relações entre os A e B, entre C e D. Então, aqui a gente vai ter que 0, 1, 1, 0, aplicado no vetor mais, que é o cara que tem alto valor 1, então vai ter que ser igual a ele vezes 1, que é ele próprio. Daqui a gente obtém duas equações que são redundantes, basta você pegar uma das equações desse sistema. Então aqui o que vai ter é que a gente obtém que B tem que ser igual a A. Como a gente exige estados normalizados, né, então a gente vai colocar esse cara daqui como sendo 1 sobre raiz de 2. Certo? Todos desenrolar, a gente sempre vai trabalhar com estados e autovetores, certo? Sempre com bases ortonormais. Então a gente sempre normaliza. Lembrando sempre que a gente escreve em coordenadas, o primeiro componente diz respeito ao componente mais, né, da expansão. Porque lembrando, essa forma matricial está escrita na base de SZ. E esse B daqui é a parte que diz respeito à parte que tem menos. Então daqui a gente já chega, por exemplo, ao nosso valor de que o estado mais na direção x, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, mais o vetor menos. Então, já determinamos aqui o primeiro na direção x. Para determinar na direção y, o que a gente faz? Mesma coisa, só que agora com o alto valor menos 1 e com o vetor menos. Então, aqui a gente vai ter 0, 1, 1, 0, aplicado em CD, vai dar menos o vetor, porque o alto valor é menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos C, menos D. Mesma coisa, as equações são redundantes, então aqui basta você pegar uma delas, a gente chega aqui, D vai ter que ser igual a menos C, certo? E a gente convenciona isso aqui como menos 1 sobre raiz de 2, para que o C fique positivo e o D fique negativo. Você pode definir com sinais contrários, essa aqui vai ser a convenção que eu estou usando, certo? E também lembrando, né, os autoestados são iguais a menos de fases, então o menos aqui não vai ser o que vai fazer diferença. Então, dessa forma daqui, a gente obtém o nosso menos na direção x, vai ser 1 sobre raiz de 2. E aqui, mesma coisa, o primeiro componente diz respeito à parte com o vetor mais e o segundo com a parte menos. Então, aqui nós temos mais, menos, o vetor menos. Ok? Então, temos aqui os nossos dois autoestados, né? Como é que a gente escreve a base em x em termos da base em z. Se a gente quiser dar base em z em termos da base em x, o que a gente faz? Inverte essa igualdade, como eu vou acabar fazendo em um exemplo futuro que eu vou colocar aqui. Pois bem, dado que a gente diagonalizou Sx, vamos fazer agora o mesmo procedimento para Sy, ok? Então vamos lá, o nosso Sy ele é definido como h barra sobre 2, 0 menos i, 0. Aqui, mesma coisa. A gente sabe que os autovalores são mais ou menos 1, só que eu vou diagonalizar para mostrar o procedimento. Enfim, não custa fazer a mais esse procedimento para que fique claro exatamente a mecânica da coisa. Então, o que a gente tem que fazer é determinante do sigma y. Eu vou fazer só do sigma y pelo mesmo motivo, né? Do caso com Sx eu fiz com sigma x. Então, aqui a gente faz, subtrai diagonal principal subtrai em lambda e tira o determinante igual a 0. Aqui a gente vai ter, isso daqui nos leva a lambda ao quadrado mais i ao quadrado igual a 0. A gente sabe que i ao quadrado é menos 1, certo? Então daqui a gente obtém o mesmo resultado. Lambda é igual a mais ou menos 1, sem surpresa para ninguém, certo? De forma que a gente também pode falar que os autovalores de Sy vão ser quantos? Mais ou menos h barra sobre 2, né? Porque tem o h barra sobre 2 multiplicando. Então pega os autovalores da matriz e multiplica por h barra sobre 2. Aqui, para pegar os autoestados, é a mesma ideia, né? A gente define o Sy, a gente define os estados mais e menos na direção y como a atuação desse operador nesses estados vai dar mais ou menos h barra sobre 2 vezes esses estados daqui, ok? Aí, o que a gente faz então? Eu vou pegar os autovalores, isso daqui vai induzir da mesma forma, né, como eu já tinha dito. Isso aqui induz um sigma y aplicado em mais ou menos em y, vai ser igual a mais ou menos 1 aplicado em mais ou menos y. E agora a gente usa essa equação de alto valor para poder determinar, né, como é que vai ser como é que vai ser escrito mais e menos da direção y em termos da direção z. Então vamos lá, equação de alto valor, 0 menos i, 0. Aplicado em, vou chamar aqui o nosso mais na direção y como sendo AB,
e o nosso menos na direção y como sendo CD. E a gente vê como é que vão ser as equações relacionando a eles. Então, isso aqui é aplicado a AB, vai ser igual a AB, porque o alto valor é 1. A mesma coisa, as equações são redundantes, basta pegar uma. Então, aqui a gente vai obter que menos IB é igual a A. E aqui, para ser normalizado, a gente vai colocar o A igual a 1 sobre raiz de 2. Por consequência, a gente obtém que B vai ser igual a menos 1 dividido por I raiz de 2. E aqui a gente tem aquela relação, né, que é claro, que a gente vai ter que usar. A gente usa ela bastante quando envolve número complexo, só para poder deixar de uma forma mais agradável. 1 sobre I vai ser igual, e 1 sobre I vai ser igual a menos I, certo? Só multiplicar por I em cima e embaixo e usar a propriedade que é o quadrado é menos 1. Então daqui a gente obtém que o B é I dividido por raiz de 2. Então aqui nós temos o nosso mais na direção y como sendo 1 sobre raiz de 2, estado mais I, estado menos. Então agora o que a gente faz? Mesmo procedimento, porém agora para o menos na direção y. Então, equação de alto valor, 0 menos I 0, aplicado em CD, vai nos retornar menos C menos D. Mesma coisa, equações redundantes, então aqui basta a gente pegar uma das equações. Aqui a gente vai ter menos ID é igual a menos C, certo? A gente muda aqui os sinais, a gente convenciona na normalização do C ser igual a 1 sobre raiz de 2. Então aqui a gente obtém, pelo mesmo raciocínio, que D vale menos I sobre raiz de 2. Então daqui a gente obtém que o nosso estado menos, eu vou tirar esse ponto e vírgula para não fazer confusão. Esse nosso menos na direção y vai ser 1 sobre raiz de 2, estado mais, menos I, estado menos, porque, é claro, a primeira componente diz respeito à parte do estado mais, e a segunda, a parte do estado menos. Ok? Então, daqui, a gente obtém, né, as nossas relações de que na base SZ, certo? Na base como sendo mais, menos, usando esses caras de base, que é a nossa convenção, nós temos que os vetores mais e menos na direção x podem ser escritos como 1 sobre raiz de 2 mais ou menos, menos, certo? E aqui a gente também tem que o nosso mais ou menos na direção y vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 mais ou menos i estado menos. Tendo em vista que tanto os mais e menos na direção x, y e z formam uma base, só faltou a gente comentar também de uma informação a respeito deles, que é a forma de se escrever o operador identidade, certo? Se mais e menos na direção z, por exemplo, forma uma base, certo? Expande qualquer estado, a gente pode escrever o nosso operador identidade como sendo o quê? Mais, menos, menos, certo? A gente sempre pode escrever o operador identidade como sendo, né, por uma base ortonormal, como sendo somatório de i, sendo que esses i's são os vetores da base, né? Se vocês não se recordam disso, dê uma olhada de novo na primeira aula que eu falei dos fundamentos matemáticos. Então, obviamente, a gente pode escrever i, e como eu mostrei em um certo desenvolvimento, né, em diversos desenvolvimentos algébricos nas aulas, principalmente da segunda aula, saber como é que se escreve a identidade na base que você quer trabalhar é sempre muito importante, porque você sempre pode fazer manipulações algébricas colocando a identidade onde você quer, de forma conveniente. Então, claro, a gente pode escrever a matriz de identidade em qualquer uma dessas três bases, ok? Então, a gente pode escrever ela tanto na base na direção x, quanto na direção y. A única diferença é que, né, aqui vamos colocar x, aqui x, y, y. Fica aqui de exercício para vocês verificarem. Peguem essas relações, né, de mais e menos na direção x e y em termos de z, substituam nas suas respectivas fórmulas aqui de identidade e mostrem que a identidade, se você pega, por exemplo, esses estados mais e menos x e coloca esses caras, você vai cair exatamente na representação da identidade em termos desse cara. Isso aqui pode ser escrito, né? Provavelmente vocês já devem se lembrar. A matriz identidade, certo? A matriz 1, 0, 0, 1, no caso aqui bidimensional, mas pode ser qualquer dimensão, é a única matriz que escrita em qualquer base tem sempre essa forma, porque a identidade é sempre identidade
em qualquer base. Como eu disse alguns minutos atrás, né, eu resolvi com vocês aqui quanto é que vale o mais e menos na direção x e y em termos de z, por uma questão de que em muitas situações, né, a gente vai ter que ficar trocando de base entre as bases de x, as bases de y, das bases de z, depende dos exercícios. Eu, inclusive, vou fazer um probleminha que envolve isso aqui, né, para poder ficar um pouquinho clara a mecânica da coisa, mas eu só gostaria de aproveitar que a gente escreveu aqui também a forma da matriz de identidade, que é para mostrar uma forma de, usando a identidade, mas eu espero que seja claro para todo mundo, mas como é que a gente faz para mudar de base também usando a noção da identidade escrita desse jeito. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar essa primeira representação daqui. O x, os vetores em x, escrito em termos do em z. Isso significa o quê? Significa que se a gente tem um psi, que é escrito como um alfa, mais na direção x, mais um beta, menos na direção x, para eu passar isso para escrever em termos da direção z, basta eu pegar essa expressão, jogar aqui, e eu vou ter o meu psi escrito em termos tanto do mais e do menos na direção z. Porém, imagina que eu tenho o contrário. Imagina que eu tenho aqui, né, escrito desse jeito, alfa mais beta menos, em termos de z. E eu quero trocar de z para x. Tem duas possibilidades de eu fazer isso. A primeira delas é pegar essas equações e inverter. Certo? Basta inverter essas equações para obter a base em z em termos da base em x. Porém, também tem uma outra forma que é muito útil em muitos aspectos, em grandes situações eu até prefiro, que é usando a matriz de identidade. Né? Se eu quero escrever esse cara daqui em termos da base em x, e eu estou na base em z, e eu não quero inverter essa situação, o que a gente pode fazer? Né? Só para ficar com mais cartas na manga para vocês fazerem os problemas. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é o seguinte, vamos multiplicar a identidade em ambos os lados. Então, multiplica o lado esquerdo e o lado direito da igualdade por identidade. Obviamente, isso não muda em nada. O resultado continua igual. Então, meu psi vai continuar sendo meu psi, naturalmente. Certo? Identidade aplicada ao estado é o estado. Porém, aqui é o seguinte, se eu quero escrever esse cara em termos da base em x, eu vou escrever essa identidade em termos da identidade em x. Certo? Ou seja, o que aqui vai ficar? O meu psi vai passar a ser alfa vezes a identidade aplicada em mais. Só que eu vou escrever a identidade desse jeito, aplicada em termos de x. Aqui, olha só, vai ficar produto escalar de mais x com mais em z, certo? Ou seja, aqui vai ficar mais x mais em z, na direção mais x, certo? Vou fazer esse cara, vou escrever tudo. É simplesmente pegar esse cara daqui e aplicar nesses dois estados. Eu vou escrever tudo e a gente volta. Pronto, né? Eu não fiz aqui passo a passo, porque realmente só pegar esse cara, né, e colocar e aplicar no estado, certo? Isso aqui a gente comentou nas últimas aulas. E olha só o que aqui apareceu. A gente pode reescrever esse estado como sendo o quê? Como sendo alfa e ver quanto é que vale esses produtos escalares. Olha só, esse produto escalar daqui, se eu quero saber, por exemplo, o mais na direção x com mais em z, o que eu faço? Eu pego esse cara e sanduíche ele aqui com mais. Aí você pode estar se perguntando, mas aqui o mais na direção x está na esquerda e o mais na direção z está na direita, aqui está invertido. Não tem problema. A gente sabe que a gente sempre pode inverter a ordem do produto escalar, transformando em complexo conjugado. Como aqui os coeficientes são reais, vai dar na mesma. Se eu quisesse mudar para a direção y, obviamente eu só teria que tomar cuidado com esse i, porque na hora de inverter vira menos i. Mas não tem problema algum, dá para fazer de boa. Então olha só, esse cara daqui vai dar 1 sobre raiz de 2, mais na direção x. O produto escalar de menos na direção x com mais vai dar 1 sobre raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 2 menos na direção x. Agora, mais beta. Aí vamos lá, mais x com menos. Vai dar 1 sobre raiz de 2. Só aplicar aqui, só fazer o produto escalar e ver, né? Aqui lembrando que essa base é ortonormal, então o problema fica bem mais fácil. Direção x, e esse menos com menos vai dar menos 1 sobre raiz de 2. E aqui, menos, na direção x. Agora, olha só que interessante. Compare essa situação, esse estado, com como eu escrevi ele aqui antes. Perceba que só usando a identidade e fazendo, né, os produtos escalares, aqui a gente já consegue perceber de cara que esse cara daqui é o mais na direção z, e esse cara daqui é o menos na direção z. Ou seja, a gente não precisa inverter, a gente simplesmente pode usar a identidade a nosso favor e escrever a expressão da mesma forma. Aqui eu espero que não tenha nada de novo, é só para aproveitar, né, para poder mostrar uma forma a mais de a gente fazer mudança de base, que não seja simplesmente substituir, né, a escrita de um estado em termos do outro.
Se você souber os produtos escalares entre as bases, você consegue fazer qualquer transformação sem necessariamente escrever explicitamente um vetor em termos do outro. Bom, tendo em vista isso tudo, eu queria discutir mais uma coisinha com vocês, que vai acabar culminando num exemplo, né, o que eu vou fazer aqui com vocês, que é o seguinte. Se vocês repararem essa forma com que foi escrito os estados, vocês conseguem perceber o seguinte. Se vocês escrevem o estado mais ou o estado menos em qualquer uma das bases, seja em termos de x, y ou z, pega qualquer um deles e o escreva em uma outra base. Ou seja, pega o mais na direção x e escreve em termos da base na direção z. Ou pega o menos em y e escreve em termos da base em relação a x, qualquer coisa disso. Vocês vão ver que qualquer estado mais ou menos de qualquer base é sempre uma combinação linear do mais e menos das outras bases. O que isso significa? Significa o seguinte, imagina que a gente tem um psi, que ele é simplesmente estado mais. O que significa ser só estado mais? Significa que se você for medir a componente z do spin, você vai obter h barra sobre 2 em todas as medidas. Porque o seu sistema está num alto estado. Aqui tem um número 1, eu tenho um coeficiente 1 na frente desse cara, o que significa que é 100% de chance dele ser obtido. Então todas as medições vão resultar nesse cara. Agora, como a gente sabe, né, se a gente inverter essas situações, se eu escrevo esse cara em termos de mais e menos na direção x, ou em termos de mais e menos na direção y, esse estado que era só mais vai ser agora uma superposição dos vetores em x ou dos vetores em y. Ou seja, aqui a gente já tem uma coisa que eu já comentei a respeito do princípio de certeza, né? Isso é uma implicação dos comutadores. Você saber com precisão uma componente não implica que você sabe com precisão a outra. De forma geral, isso implica que, dependendo da ordem com que você meça as projeções de spin em direções diferentes, a medição em uma projeção embaralha da outra. E é exatamente esse embaralhamento, que é uma forma física de você pensar, que gera o princípio de incerteza, que é um reflexo dos comutadores serem diferentes de zero. Então eu queria resolver aqui com vocês um exemplozinho simples, para que eu não fique só falando de teoria, né, como é que são os vetores de estado, como é que é a identidade, como é que são os operadores e por aí vai, né, e mostrar um pouquinho como é que os postulados da mecânica quântica são aplicados quando a gente tem uma situação de medições de spin. Então eu queria resolver esse exemplozinho, um exemplozinho simples. Se você quiser ver uma questão completa, né, do estilo com que cai em concursos ou exames de pós-graduação, lembrando, link na descrição, que te leva para a playlist que eu tenho no Física para Universidades e Concursos, que eu já resolvi algumas questões de spin meio. Mas, bom, o exemplo que eu queria resolver com vocês é esse aqui. Né? Primeiro, esse aqui com 2 Stern-Gerlach na mesma direção, e depois a gente vai colocar um terceiro para mostrar esse embaralhamento, né? Para mostrar exatamente os princípios, né? os postulados da mecânica quântica sendo aplicados aqui a um sistema de spin meio. Então é o seguinte, vamos supor aqui que a gente tem, eu coloquei 1 e 2 para que a gente possa escrever os estados em cada uma dessas situações. E a ideia aqui, que eu vou fazer com vocês, a ideia é o seguinte, aqui a gente tem um mecanismo que solta, né, partículas físicas, certo? Pode soltar átomos ou simplesmente partículas atômicas, não interessa. Ela solta entidades quânticas que têm spin meio, ok? Vamos supor que esse aparelho seja feito de forma que o estado das partículas que são emitidas, ele seja uma coisa do tipo alfa mais beta menos. Então esse cara daqui solta partículas com esse estado. Então o psi1 tem exatamente essa cara. Então vamos lá. Fisicamente, o que vai acontecer nesse experimentozinho? O que vai acontecer é, aqui o feixe vai ser mandado, vai chegar no primeiro Stern-Gerlach, que lembrando, tem campo, esse campo tem um gradiente para poder separar os feixes e tudo. E aqui tem 3 opções que podem acontecer. Ou o feixe vai tudo para cima, ou ele vai tudo para baixo, ou ele vai tanto para cima quanto para baixo, ele divide. Como é que a gente vai saber se vai para cima ou se vai para baixo? O que a gente vai ver é quais são as possibilidades de medição do nosso estado psi. Então, olha só, tem componente com mais e tem componente com menos. Consequentemente, esse cara daqui vai dividir. Vai dividir a parte com spin para cima e a parte com spin para baixo. Vamos supor agora que a gente chega e faça o seguinte. Vamos colocar aqui uma barreira que vai impedir com que o menos passe e a gente mate aqui a parte que tem spin para baixo. A gente só deixa continuar a parte que tem spin para cima, ok? Então ela que vai para o outro Stern-Gerlach. Nessa situação, qual que vai ser o estado do nosso sistema agora? O nosso estado, né, o estado psi desse nosso sistema, de 2, ele vai ser somente o estado mais. Por quê? Porque esse cara daqui, a gente sabe que a projeção de spin dele é h barra sobre 2, certo? A gente mediu esse cara, o estado desse daqui,
né, o estado desse cara de cima, lembrando pelo postulado da mecânica quântica, quando você mede um certo alto valor, que nesse caso é o h barra sobre 2, o seu sistema, o seu estado físico, ele vai para a projeção do subespaço relacionado a esse alto valor. Ou, em outras palavras, qual é o alto estado relacionado a essa medição? É o estado mais. Então, pegue o seu estado antes da medida, tire todo mundo que não é o estado mais e reescreva-o normalizado, que está aqui o nosso estado mais, coeficiente 1. Então, aplicando aqui o nosso postulado da mecânica quântica, a gente chega que o nosso estado em 2 tem que ser mais. Ele vai continuar andando, vai passar pelo segundo Stern-Gerlach. O que vai acontecer aqui? Pode ir tanto para cima quanto para baixo, ou dividir. Para saber quais são as possibilidades, a gente olha para o estado. Olha só, o nosso Psi2 só tem componente no mais, não tem componente em menos. Isso significa que o nosso estado inteiro ele vai simplesmente ir para cima e a gente só vai ver uma franja mais deslocada para cima, no antiparo no final. Aqui nada demais. O segundo mediu simplesmente o que o primeiro tinha medido, certo? Então nosso estado já estava no estado projetado do subespaço, né, que seria o mais, e ele simplesmente continuou com essa característica. Então aqui nada demais. Agora vamos fazer o seguinte. Antes de fazer o experimento dessa forma, vamos supor que a gente faça a seguinte coisa. Entre esses dois experimentos de Stern-Gerlach, eu vou colocar um terceiro. Então, olha só, eu vou arredar todo mundo aqui para o lado, vou arredar esses carinhas para o lado, e eu vou colocar aqui um outro Stern-Gerlach, porém, o campo magnético que a gente vai colocar aqui vai ser um campo magnético B na direção X. Ok? Poderia ser na direção Y, não tem problema, mas eu estou colocando aqui na direção X. E vamos ver qual que é a diferença que vai acontecer no experimento agora. Pois bem, aqui tem uma terceira situação, então vamos ter que calcular também o nosso estado em 3. Vamos lá, o nosso estado até essa parte não mudou em nada. Então, o nosso estado em 2 vai continuar. Então, ele vai continuar, até passar pelo Stern-Gerlach aqui na direção X. 3 possibilidades podem acontecer. Ou todo o feixe vai para cima, ou ele todo vai para baixo, ou ele divide para cima e para baixo. Como é que a gente vai saber qual dessas 3 opções? Eu vou fazer de 2 formas aqui. Primeira delas, vamos usar os postulados da mecânica quântica. Primeira coisa que a gente vai se perguntar, existe a possibilidade dele ir para cima? Se existir essa possibilidade, significa que a probabilidade de eu medir h barra sobre 2 tem que ser não nula, tem que ser uma probabilidade diferente de zero, para que uma parte vá para cima. Agora, qual que é a probabilidade da gente medir h barra sobre 2 na direção x? A gente sabe da mecânica quântica, né, dos postulados, que é módulo ao quadrado do alto vetor associado com o psi módulo ao quadrado. Da mesma forma, se eu quiser saber se uma parcela vai para baixo, basta eu saber se existe alguma probabilidade de eu medir menos h barra sobre 2. Como é que eu faço para saber se tem essa probabilidade ou não? É só a gente calcular pelos postulados. A probabilidade de obter menos h barra sobre 2 na direção x é o quê? Módulo ao quadrado, né, aqui na direção x, menos com o psi módulo ao quadrado. O que vai acontecer? Se esse cara daqui for igual a zero, significa que não tem componente que vai para cima. Se esse cara daqui for igual a zero, significa que não tem componente que vai para cima. Agora, se esses caras aqui forem diferentes de zero, significa que existe probabilidade tanto de medir mais e menos h barra sobre 2. Então o feixe ele separa, porque as duas possibilidades, porque as duas medições vão ser possíveis. Ou seja, o que a gente tem que fazer não é nem o módulo ao quadrado, basta calcular esse produto escalar. Ok? Basta calculá-lo. Porque se a gente sabe o produto escalar, se ele é igual a zero, o módulo ao quadrado vai dar zero. Se ele é diferente de zero, o módulo ao quadrado vai dar diferente de zero. Então aqui o que a gente faz? A gente simplesmente escreve os nossos estados que a gente já conhecia. O nosso mais na direção x, quanto que ele vale? 1 sobre raiz de 2, mais o estado menos. E o nosso menos na direção x vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, mais menos o menos. O que a gente faz? O nosso estado psi é mais. Então a gente chega e tira o produto escalar aqui com mais, que é a mesma coisa que tirar o produto escalar com o nosso estado. Reparem que, obviamente, os dois vão dar diferente de zero, porque a gente já sabe que mais com mais dá 1. Apesar de que mais com menos dá zero, esses caras aqui não vão colaborar em nada, mas esses termos daqui fazem os produtos escalar ser diferente de zero. Então ambos são diferentes de zero. Moral da história, o feixe vai dividir. Então vai vir para cá, vai vir para cá. Então essa é a primeira forma da gente medir, da gente ter certeza se isso vai acontecer ou não. Segunda forma de saber se ele vai dividir, ou vai ir só para cima ou ir só para baixo, é vamos escrever o nosso estado na base que a gente está medindo. Então o que a gente faz? Eu vou escrever os estados mais e menos na direção x em termos do em z. Mas agora a gente precisa escrever o em z em termos da direção x.
Então o que é que a gente faz? Ó, eu vou escrever aqui a definição deles. Só que em vez de colocar 1 sobre raiz de 2, eu vou passar o raiz de 2 multiplicando para o outro lado. Mesma coisa para o menos. Então aqui menos na direção x. Isso aqui vai ser igual a mais menos o menos. O que a gente faz? O nosso estado é o mais, então eu vou somar esses caras. Menos com menos corta. Aqui vai dar 2 vezes o estado mais. Aqui vai dar raiz de 2, estado mais o estado menos, na direção x. Consequência, nós temos que o nosso estado mais ele é igual a 1 sobre raiz de 2, estado mais na direção x, mais menos na direção x, que seria equivalente a gente inverter essa situação daqui, que a gente já fez, inclusive, quando eu coloquei identidade, né, usando os produtos escalares. Ou seja, esse nosso estado daqui, ele também pode ser escrito como o quê? Como sendo 1 sobre raiz de 2, mais na direção x, mais menos na direção x. Ou seja, tem componente em mais, tem componente em menos na direção x. Então as duas medições são possíveis. Então são as duas formas da gente calcular isso, né? Saber se vai dividir ou não. Beleza. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Antiparo aqui, deixa passar só de cima. Ela vai chegar nesse outro Stern-Gerlach. Agora, se esse cara daqui foi medido, significa que ele é um alto estado de medição, certo? Ou seja, significa que esse cara todo, ele tem projeção de spin h barra sobre 2 em x, certo? Se ele foi medido isso, o nosso sistema físico, o nosso psi, pelo postulado da mecânica quântica, ele muda para o estado que é a projeção do estado anterior no subespaço daquele alto valor. Então, qual que é o alto vetor que tem alto valor h barra sobre 2? Na direção x, o mais na direção x. Então, nosso estado vai todo para ele normalizado. Ou seja, aqui nós temos que o nosso psi 3 vai ser só mais na direção x. Aí, qual que é a pergunta que a gente faz? O que vai acontecer com o feixe aqui? Mesma coisa. Duas possibilidades de se fazer. A gente pode escrever esse cara em termos do mais e menos na direção z, já que a gente está medindo ele. Aí aqui a gente já sabe que vai ser 1 sobre raiz de 2 mais menos. Ou seja, tem tanto possibilidade de ser mais quanto menos. E aí aqui significa que ele vai splitar. Ok? Ou também a gente pode fazer a mesma coisa. Quanto é que vale, para saber se esse cara vai acontecer ou não, o que a gente vai ter que calcular é produto escalar de mais com o psi3 e produto escalar de menos com o psi3. Ver se isso é igual a zero ou diferente de zero, pelo mesmo princípio que estava aqui em cima. Os dois vão ser diferentes de zero, o que implica que necessariamente vai ter componente que vai para cima e vai ter componente que vai para baixo. Perceba que a adição desse Stern-Gerlach no meio do caminho modificou totalmente o resultado final. Totalmente. Esse cara daqui reembaralhou o spin, porque se vocês forem lembrar, quando não tinha esse cara, o feixe de cima continuava só em cima. Então você medir outra componente, reembaralha. E é por isso que existe relação de incerteza. Se a gente tinha uma certeza total do em z, medir o em x nos tirou a certeza em z, ou seja, você não consegue saber duas componentes ao mesmo tempo. Que é realmente a ideia de que os comutadores de SX e SY, SX e SZ, e SZ e SY são todos diferentes de zero. Existe relação de incerteza entre esses dois. Então esse cara daqui, né, só um exemplozinho, para que ficasse pelo menos claro como é que a gente faz, né, como é que a gente aplica, num esquema básico, os princípios da mecânica quântica. Aqui eu só não calculei, só não me teve muita importância falar das probabilidades. Qual que é a diferença se esse produto escalar for igual a 1 sobre raiz de 2, for igual a meio? A única diferença é que vai ter mais chance de um cara ir para cima do que para baixo, ou uma chance de ter para baixo do que para cima. Ou se os produtos escalares forem iguais, que tem a mesma probabilidade dele ir para cima e para baixo. Isso só muda na intensidade do feixe, mas que ele vai continuar indo para cima e para baixo é a mesma ideia. Então aqui, né, basicamente um exemplozinho besta, só para que ficasse evidente a aplicação dos postulados da mecânica quântica para um sistema simples de spin meio. Aqui eu não levei em conta que existe evolução temporal, certo? Aqui os nossos estados eles não evoluem no tempo, mas isso eu ainda vou falar nas próximas aulas.